Muitos vão para a igreja, muitos são de algum tipo de religião, porém poucos têm certeza que vão ao céu depois da morte. Você já se perguntou isso? Você tem certeza que você é salvo? A salvação é muito simples. Eu gostaria de te explicar o que você precisa fazer para ser salvo. Primeiro, você precisa entender que somos todos pecadores, porque a Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também explica o que é o pecado em 1 João 3:4 diz: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia tem mais de 600 mandamentos, como não assassinarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não furtarás. E se desobedecemos um desses mandamentos, nós estamos pecando. Então a Bíblia ensina que por nosso pecado merecemos um castigo. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Isso não se refere somente da morte física no cemitério, mas a Bíblia ensina que também merecemos a segunda morte. Em Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é um lugar que se chama o lago de fogo. A Bíblia também nos diz quem merece ir para este lago de fogo. Apocalipse 21:8 diz: mas os medrosos e os incrédulos e os abomináveis e assassinos e devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Perceba que a Bíblia fala que todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. Eu já menti, você também já mentiu. Todos nós somos mentirosos, então todos nós merecemos o lago de fogo. Segundo, precisamos entender a nossa necessidade de um Salvador. Por isso a Bíblia diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A Bíblia ensina que Deus é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia ensina que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Ele nasceu de uma virgem e seu nome era Jesus. Jesus era perfeito, nunca pecou, nunca mentiu ou fez algo errado. Jesus pregava a verdade, ele era a verdade. Então as pessoas odiaram ele e cuspiram nele e deram tapa na cara dele e no final crucificaram Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que não somente morreu pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Depois pegaram Jesus e enterraram seu corpo. E a Bíblia ensina em Atos 2:31 que enquanto Jesus estava morto, a alma dele estava sofrendo no inferno. Mas aí você pergunta, por que Jesus sofreu no inferno? Porque nós merecemos sofrer no inferno. O salário do nosso pecado era a morte. Mas Jesus levou esse sofrimento sobre si mesmo para que nós não precisemos sofrer. E depois de 3 dias e 3 noites, Jesus ressuscitou. Não foi só a alma de Jesus, mas ele ressuscitou fisicamente. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas aí continuamos com a mesma pergunta. O que devemos fazer para ser salvo? A Bíblia responde essa pergunta muito claramente. Obviamente, sabemos que o arrependimento de pecados não é a resposta, porque todos nós já merecemos o inferno por nossas mentiras. Atos 16:30 diz, e tirando-os para fora, diz, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo serás salvo, tu e a tua casa. A Bíblia não nos deixa confusos, é simples. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. A Bíblia não diz, arrepende de teus pecados e serás salvo. Ou seja batizado, ou vai à igreja. Podemos ser salvos somente pela fé. O versículo mais famoso da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra vez diz, todo aquele que nele crê não pereça. João 6:47 diz, na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Temos que confiar em Jesus, não somente acreditar que ele foi um homem que viveu em Israel 2000 anos atrás. Para ser salvo, você precisa confiar que ele pode te salvar do inferno e que sem ele você não tem esperança alguma. O evangelho é simples. Nossa salvação não é pelas nossas obras ou pelo bem que façamos. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para nos salvar. Deus não precisa da nossa ajuda para nos salvar. Outra coisa que é muito importante entender é que quando confiamos em Jesus, a Bíblia fala que recebemos o dom de Deus, que é a vida eterna. A pergunta agora é, por quanto tempo temos vida eterna? Entendemos que é para sempre, porque a Bíblia chama a salvação de vida eterna. Muitos falam que se você viver uma vida de pecado, que você irá perder a salvação. Esta doutrina não é ensinada na Bíblia, porque a vida é eterna. João 10:28 diz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos 8 diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Se você entendeu essa mensagem e você gostaria de tirar a sua fé de outra coisa
ou de si mesmo e gostaria de pôr toda a sua fé em Jesus. A Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou te ajudar a pedir a salvação para Jesus, mas você precisa entender que as palavras não vão te salvar e que essa oração não precisa ser repetida todo dia, porque uma vez salvo, salvo para sempre. No momento que você orar e receber a vida eterna, você é salvo para sempre. Se você crê e gostaria de confessar ao Senhor, você pode orar a Ele assim: Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador e eu sei que mereço o inferno, mas eu creio que você morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Ponho toda a minha confiança em Ti, para que eu possa ter a vida eterna. Por favor, me salve. Amém.